Porque a gente já está praticamente na última semana de aula, ainda tem gente perguntando o link. Gente, o link não mudou. O link é o mesmo da primeira aula até hoje. E aí, como eu gosto de vocês, eu vou dar um conselho de vida para vocês. Vocês precisam ser mais proativos. Vocês precisam procurar as coisas, ir atrás e tomar posse. Infelizmente, as coisas... Seria muito fácil se tudo caísse de mão beijada para a gente. Vou dizer pela vida, experiência de vida. Eu sei que tem alguns que são mais velhos do que eu, assim, a gente pode estar falando disso, mas eu já tenho muita coisa para compartilhar com vocês. Então, infelizmente, nem tudo vai cair de mão beijada. Então, a gente precisa correr atrás. Eu não botei, vocês perceberam, eu dei bom dia, cadê vocês? Eu disse, mas eu não vou botar o link. Deixa eles irem procurar o link, tá? E aí, o que eu posso dizer para vocês? Corram mais atrás, vocês ficam esperando eu botar. Eu acho que só Fernanda, se eu não me engano, que foi a primeira a entrar e ficou aqui, só eu e ela. Ela disse, meu Deus, eu vou dar aula para uma pessoa, tá? Então, motivem-se. Eu sei que essas aulas online não é fácil para vocês. Eu sei que é difícil, eu sei que não é a mesma coisa. Eu não vou dizer que é, eu estaria mentindo para vocês, eu concordo. Mas precisam motivar, porque próximo período volta, tá? E aí, o que eu posso dizer para vocês, com esse costume de aula online, vocês vão sofrer um pouco. Vocês vão sofrer um pouco quando tiverem que fazer prova presencial, vou dizer para vocês, eu dou aula em outra faculdade. E na outra faculdade já voltou presencial. Se vocês souberem o tanto de nota baixa que teve na prova presencial, os alunos estão desacostumados a fazer prova. Entendeu? É muito fácil vocês entrarem na plataforma, pegar a prova, pesquisar e responder. Imagine se aquela prova que foi online fosse presencial, né? Então, como eu gosto de vocês, eu estou dizendo, sejam mais proativos, busquem, não deixem para estudar em cima da hora, conhecimento nunca é demais. Pode ser que o que vocês estão estudando, vocês acham que seja besteira, não é. Não é, eu posso dizer para vocês, eu passei 10 anos seguidos estudando, eu continuo estudando. E todo dia eu aprendo uma coisa diferente. A mesma aula que eu dou quarta não é aula igual de quinta. Se alguém assistir as duas aulas, vai perceber que a aula nunca é igual. Tá? Então, tomem posse do conhecimento de vocês, busquem, reclamem, e estudem. O estudo é a única coisa que ninguém vai tirar de vocês, o conhecimento. Eu sou filha de pobre, meus pais sempre disseram assim, eu não posso te dar nada. Tu vai estudar e é a única coisa que eu posso te deixar. E aí é o que eu digo para vocês, estudem que vale a pena, é sofrido. Tem hora que dá vontade de desistir? Tem. Tem todo dia fácil? Não. Mas eu garanto para vocês que as coisas, quando for na hora certa, tudo vem. Então, é a hora de vocês estão na faculdade, é a hora de vocês plantarem. Ou seja, é hora de estudar, é hora de sugar o professor, é hora de se atentar aos prazos, né? E aí, depois, quando vocês estiverem se formando, trabalhando, vai vir o período de colher. Ou seja, o período de colher, vocês lá no mercado de trabalho, ganhando o dinheiro de vocês, comprando o que vocês querem, viajando para onde vocês querem. Eu não sei quais são as ambições de vocês, tá? Mas não desistam e acordem. Tem muitos de vocês que estão no primeiro período. Mas, como eu falei para vocês, a carreira de vocês começa aqui. Não esperem o conselho, a carteirinha do conselho sair. Não, você vagabundo na faculdade, vou levar de qualquer jeito. Não. A carreira de vocês começa bem aqui. O professor que está aqui desse lado pode ser quem vai te indicar, pode ser quem vai te contratar. No futuro a gente nunca sabe, né? E acaba que a gente se cruza. E quando a gente tem uma imagem ruim, é muito difícil essa imagem a gente conseguir consertar. Não é impossível, mas é um pouco difícil, viu? E aí eu quero dizer para vocês, estudem, busquem, lutem, o semestre está acabando, tá? Então, na próxima, eu não sei nem se é essa semana ou a próxima, que é a última de aula. Toda hora eu vejo um comunicado diferente nos grupos, né? E ainda não consegui entender se é essa semana ou a próxima. Mas, né? Estudem, busquem, façam as coisas de vocês. Eu vejo que toda hora vocês fazem as mesmas perguntas, como eu falei lá com vocês no grupo, tenham paciência, voltem as conversas um pouquinho, olhem, né? Porque acaba que vocês geram um atrito entre vocês desnecessário, tá bom? Alguma pergunta, gente, alguma dúvida, um aviso. Já tem aluno me mandando mensagem em relação à prova de segunda chamada. Eu não postei ainda, eu tive uns problemas pessoais ontem, né? E aí eu não tive condições de postar, mas quando finalizar a aula aqui, eu vou postar a aula de a prova de segunda chamada para os alunos de matrícula tardia, os que entraram depois, tá bom? Professora, eu perdi a prova de segunda do oficial 1, mesmo eu não sendo matrícula tardia, eu posso fazer?
Pode. Mas lembrando que o aluno ele só tem direito a uma prova de segunda chamada. Ou seja, quem fizer a prova de segunda chamada agora e perder a oficial 2 já era. Entenderam? Então, cada um de vocês só tem direito a uma segunda chamada. Quer perguntar, Bianca? Não. Não, porque ligou o microfone, pensei que você queria perguntar. Tá bom? Então, é só para deixar claro para vocês. Vou estar publicando depois para vocês essa prova. Não publiquei, né? A prova oficial 2 vai ser via AVA de novo, do mesmo jeito, né? A prova oficial 2 vale 4.000, tá? E aí, o mínimo para passar de vocês é os 1.200 do somatório das oficiais. E aí, vocês têm que ter 7.000 para passar. As outras pontuações vocês adquirem com as atividades formativas e as outras pontuações vocês adquirem também pelas atividades do AVA, né? E aí já está finalizando o período, conclua as atividades de vocês, do portal, das unidades 3 e 4, que ainda não concluiu, né? Quem fez a maquete, os alunos que fizeram a maquete, todos tiveram excelente criatividade, todos que fizeram ganharam os 1.000 pontos. Os que fizeram o trabalho escrito, eu vou ler ainda o trabalho escrito, né? Porque, infelizmente, eu sei que tem gente que faz com dedicação, mas eu sei que tem gente que só copia. Então, eu vou dar uma lida no trabalho para poder atribuir as notas de vocês, tá bom? Então, quem mandou os trabalhos, eu vou dar uma lida para poder publicar a nota. Os alunos da maquete, todos que fizeram a maquete e apresentaram, né, já tem os 1.000 pontos garantidos, né? E aí, hoje, já falei que eu queria falar com vocês, eu já falei com vocês sobre o sistema endócrino, já? Qual foi a última aula que eu dei para vocês teórica? Vocês lembram? Foi endócrino, não foi? Hormônio do crescimento, eu já falei com vocês de tireoide. Ou não lembro também? A senhora comentou tireoide, professora. Mas já teve a aula da tireoide ou não? Não, eu não vi. Tá, é porque eu tô na dúvida com a turma de quarta e de quinta, porque a turma de quinta, ela tá adiantada. E eu acho que foi com ela que eu já dei os hormônios da tireoide. Aí eu achei que hoje eu ia dar insulina e glucagon, mas não. Aí eu fui procurar as aulas e vi que eu não dei para vocês ainda a aula de tireoide. Então, esse é o assunto da aula de hoje, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta de questões burocráticas? Outra coisa, estou devendo para vocês a postagem. Acabei de baixar os vídeos aqui também para postar, para vocês poderem estudarem para as provas, tá bom? Mais alguma pergunta, alguma dúvida de assuntos que queiram perguntar? Aproveitem para tirar as dúvidas de vocês. E aí? Nada? Sem dúvidas? Então tá, então eu vou publicar aqui para vocês pegar os slides, vou abrir aqui os slides para vocês. Para a gente poder... Está aparecendo os slides para vocês? Sim. Só tá aparecendo umas fotos suas, se esses são os slides. Não, não é uma foto minha, é o YouTube, então, que está aparecendo, não é? Isso aqui é o YouTube. É, professora. Não é Eu falei foto, YouTube, não. professora. Hã? A senhora tem no Não, YouTube, menina. professora. Esse negócio do YouTube são as aulas que eu boto para vocês. Entendeu? É o link do portal vai direto para os vídeos do YouTube. Tenho não, minha irmã, não tenho nem vocação para isso. Isso é só as aulas, é só as aulas gravadas mesmo. Vê se apareceu agora. Professora, apareceu. Apareceu? Beleza, vou aumentar aqui para vocês. Peço para vocês que se escutarem aquele bipzinho clássico que vocês já conhecem, vocês aceitem que deve ser os colegas de vocês entrando. Tá bom? Vou aumentar aqui os slides. O que vocês sabem sobre tireoide? Onde está a tireoide? Para que ela serve? Quais hormônios ela secreta? Qual é a importância desses hormônios? Me digam aí, o que vocês sabem? Só sei que ela é uma glândula, eu penso, e que ela está localizada aqui em cima da traqueia, que por aqui assim, pelo pescoço. Beleza. Sabe quais hormônios ela secreta, Selma? Ou não? Quais eu tenho uma ideia, mas eu não sei. Pode falar.
T4, esses Isso, T4, isso. Triiodotirodina, tiroxina, né? São os hormônios da tireoide, beleza. E quais são as doenças relacionadas aos hormônios da tireoide? Ou seja, os hormônios não estão sendo secretados adequadamente. Quais são as doenças que podem acontecer? Já ouviram falar? Ou o que a pessoa sente? Queda de cabelo. Certo, o que mais? É chamado hipotiroidismo, não é assim, professora? Isso, e aí o que acontece no hipotireoidismo? Fadiga, queda de cabelo, dificuldade em perda de peso. Certo. E aí como é que trata? Eu acho que tem que fazer exames para saber como é que está o nível hormonal. E tem que fazer também a cirurgia da tireoide. Beleza. Arrasou. Você já teve problema da tireoide ou conhece alguém que teve? Conheço 3 irmãs que tiveram hereditário também, né, professora? Certo, tem esse caráter, sim. A gente tem E tanto... Pode falar. eu também tenho curiosidade, porque sempre que eu acho que estou gorda, acho que boto o problema na tireoide, né? Isso é legal isso daí. A gente tem o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, né? E é interessante a gente falar sobre isso, porque muitas das... vocês vão ver ao longo da aula que a tireoide ela tem funções sobre quase todas as células do corpo. Metabolismo basal de todo o nosso corpo. E aí ela pode gerar tanto magreza exagerada quanto gordura exagerada, tá? Então, distúrbios da tireoide, a tireoide pode secretar o hormônio em alta quantidade, hipertireoidismo, ou em baixa quantidade, hipotireoidismo, tá bom? E a gente está falando hoje, na aula de hoje, né? A gente vai conhecer os hormônios da tireoide, a gente vai saber onde ela se localiza, a gente vai explicar os mecanismos de ação para que esses hormônios sejam produzidos, caiam no sangue, desempenhem as suas funções, né? A gente vai conseguir identificar quais são esses hormônios e associar com suas funções, né? E conhecer algumas doenças, como eu falei para vocês, associadas à secreção desses hormônios, tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo, tá? E aí eu pergunto para vocês, o que é uma tireoide, né? A tireoide ela é uma glândula, como a Selma falou bem, né? Ela é uma glândula localizada abaixo da laringe, né? Abraçando a traqueia, à frente da traqueia, tá? Então, ela é uma glândula pequena, ela é uma glândula que tem uma forma de borboleta, uma forma de gravata borboleta, né? E ela tem função no sistema endócrino. Ela secreta hormônios, né? Então, a tireoide, ela está localizada aqui, como é que eu vou explicar para vocês? Na região do pescoço. Vocês estão vendo essa imagem aí, ela parece abraçando a traqueia, né? De cada um dos seus lados. E aí vale ressaltar para vocês que a gente tem que ter um cuidado quando se faz aquela, acho que é intubação, né? Quando a gente vai fazer a gente não, o médico vai intubar um paciente, ele tem que ter cuidado com esse acesso. Por quê? Porque ele pode, por erro, se ele errar, ele pode perfurar a tireoide, tá bom? Então, a tireoide, ela fica localizando, abraçando a traqueia. E aí, significa dizer que esse acesso da traqueostomia que o médico faz, né, ele é feito ou abaixo, geralmente acima, né, da tireoide, para poder não lesionar, né, a tireoide. Então, uma glândula, em forma de borboleta ou de morcego, abraçando a traqueia, tá bom? Então, isso é a tireoide, na região do pescoço. A tireoide é uma glândula, né, que tem função de secretar hormônios. Entre os hormônios que a tireoide secreta, nós temos a tiroxina, ou popularmente conhecida como T3, a triodotironina, conhecida como T4, né, e a calcitonina, que está relacionada ao metabolismo do cálcio. Na aula de hoje, o foco da nossa aula é conhecer as funções, né, relacionadas à tiroxina, T3, e triodotironina, T4. Vale ressaltar para vocês que para que os hormônios da tireoide sejam secretados, eu preciso da presença do iodo. Então, tireoide só secreta seus hormônios, só produz os seus hormônios na presença do iodo. Antigamente, né, a gente tinha muito o que a gente chama bócio endêmico, né? Ou seja, uma baixa, que é a que a gente conhece como hipotireoidismo, uma baixa secreção, né, e produção dos hormônios da tireoide. E isso acontecia porque a ingestão de iodo era muito baixo. Depois que essa doença foi diagnosticada, foi descoberta as suas causas, né, começou-se a adicionar iodo ao sal de cozinha.
Então, o bócio endêmico, o hipotireoidismo em larga escala, ele diminuiu, né, a sua incidência e prevalência por causa da adição do iodo ao sal de cozinha. Ah, professora, então quer dizer que hoje não tem mais hipotireoidismo? Tem, mas relacionado a outras causas. Relacionado ao consumo do iodo, diminuiu muito essa causa. Por quê? Porque foi-se obrigatório colocar iodo ao sal de cozinha. É a mesma doença relacionada àquela doença dos marinheiros, ou seja, eles passavam muito período viajando, né, a longos períodos de barco, e aí eles, muitos morriam no caminho. Por quê? Por causa desse bócio endêmico, né, desse hipotireoidismo, tá? Então, a tireoide produz hormônios que são indispensáveis para a nossa vida. Tireoide, se não secretar os hormônios adequadamente, pode gerar a morte do indivíduo. Pode gerar que o indivíduo fique definhado, fique magro, se for hipertireoidismo, e se o indivíduo fique gordo, se for, né, o hipo, e magro, se for hiper. É o contrário, né? No decorrer da aula, vocês vão entender por que é o contrário. O hipo, a pessoa fica magro, e no hipertireoidismo, ou hipotireoidismo, a pessoa fica gordo, e no hipertireoidismo, a pessoa fica magro, tá? É sempre o contrário. E no decorrer da aula, vocês vão entender por que isso acontece. Então, tireoide, glândula localizada abaixo da laringe, abraçando a traqueia, tem função de secretar hormônios, tiroxina, T3, triodotironina, T4 e calcitonina. T3 e T4 têm função semelhantes, a gente vai ver ao decorrer da aula. Já a calcitonina está relacionada ao metabolismo do cálcio. São hormônios que, para serem produzidos, serem secretados, dependem da presença do iodo. Antigamente se tinha problemas, né, de bócio endêmico, ou seja, de hipotireoidismo em larga escala. Com a descoberta das causas da doença, se obrigou a ter iodo no sal de cozinha. Dessa forma, a gente teve o quê? Uma queda do número de casos relacionados, né, à falta do iodo no nosso organismo. E aí, gente, opa, deixa eu apagar essa informação aqui, desculpe. Se bem que eu já vou deixar, porque aí eu não copio, porque eu dei na aula passada e a informação ficou. Tá aparecendo ou não? Cortei os slides para vocês, né? É porque às vezes a gente vai fazendo as observações, eu já vou deixar, porque eu não copio 2 vezes. Tá? Vamos lá. Os hormônios da tireoide, como eu falei para vocês, eles são produzidos dentro da glândula. Eu tenho o T3, o T4 e a calcitonina. Quando a gente faz um corte na glândula tireoide, é essa estrutura que a gente visualiza. Então, isso aqui é uma imagem, uma representação de um livro, e aqui é uma representação de um corte histológico. Quando a gente olha a glândula tireoide, a gente percebe que ela contém esse epitélio folicular. Isso daqui, ó. Essa partezinha aqui são as células do epitélio folicular. Aqui dentro, a gente tem o que a gente chama de colóide, tá? Então, como é que acontece? De novo, ó, células do epitélio folicular, ó, colóide aqui no meio. Para que o hormônio seja produzido, né, o epitélio, as células do epitélio folicular lançam coisas para dentro do colóide, para dentro aqui, ó, do folículo. O que esse epitélio folicular libera, pessoal? Ele libera enzimas, ele libera iodo e ele libera outras substâncias que vão cair dentro dessa glândula, ó, bem aqui dentro, ó, do colóide, e vão levar à produção de hormônios. Então, os hormônios, eles são produzidos aqui, ó, dentro do colóide, tá? Então, epitélio folicular libera enzimas, libera iodo, libera outras substâncias. Tudo isso cai no colóide da glândula tireoide e é aqui dentro que eu tenho a produção de hormônios. Uma vez esse hormônio sendo produzido, ele fica o quê? Armazenado em vesículas, ou seja, ele volta e fica aqui para a periferia. E aí, conforme a necessidade, essas vesículas se rompem e o hormônio cai no sangue. E aí, para o hormônio cair no sangue, ele sai, rompe a vesícula, atravessa o epitélio, e isso aqui são células sanguíneas, ó, ao redor dos folículos. Então, aqui eu tenho um folículo, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro e outro. E aqui ao redor do folículo, eu tenho células sanguíneas. Então, de novo, epitélio folicular libera iodo, libera enzimas, libera outras substâncias. Tudo isso cai dentro do colóide. Dentro do colóide eu tenho a produção dos hormônios, do T3,
T4 da calcitonina. Uma vez esses hormônios produzidos, eles ficam armazenados em forma de vesículas. Essas vesículas se rompem conforme a necessidade e os hormônios caem no sangue. E aí, como é que eu vou explicar para vocês? Os hormônios desempenham sua função. Isso aqui é uma representação do livro. Quando eu vejo uma lâmina histológica, é isso daqui, ó. Epitélio coloide. Então, epitélio folicular lança iodo, lança enzimas, lança outras substâncias que caem no coloide. Dentro do coloide, eu tenho a produção dos hormônios. Ficam armazenados na periferia em forma de vesículas que se rompem conforme a necessidade. E aí os hormônios caem no sangue e são distribuídos para o nosso corpo, desempenhando a sua função, tá bom? Vale ressaltar para vocês que a tiroglobulina, né, é uma das principais substâncias que eu tenho aqui dentro do coloide, né? E aí ela é responsável, é tudo isso junto. Iodo, enzimas, tiroglobulina, são essas substâncias, né, que produzem os hormônios da tireoide. E aí, qual é a sequência para esse hormônio ser produzido? As substâncias são liberadas do epitélio folicular, caem no colóide, ficam armazenadas em forma de vesícula. Vesícula se rompeu do colóide, atravessa o epitélio folicular e chega no sangue. E aí é distribuído para todas as células do meu corpo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou diminuir aqui para poder vocês copiarem a observação. O que eu falei está escrito aqui nessa observação. Tá? Então, é essa sequência, tá? Então, o que é que eu preciso para produzir os hormônios da tireoide? Eu preciso de iodo, eu preciso de enzimas, eu preciso de tiroglobulina. Então, essa galera toda junta que leva à produção, né, dos hormônios da tireoide. Tudo certo? Copiaram? Terminando. E aí, né, como eu falei para vocês, eu preciso da presença do iodo para que eu tenha a formação, né, dessas células, desses hormônios, né? E aí o que é o que a gente vai ver que eu preciso do que a gente chama de bomba de iodo. Eu preciso do iodo presente para poder esse iodo se ativar e ajudar na produção desses hormônios. Falei para vocês que o T3 e o T4 são hormônios que têm ações, né, similares, ou seja, idênticas. Eles só vão se diferir quanto à potência e quanto à quantidade que eu tenho, né, no sangue circulante. Então, essas são as diferenças, né, do T3 para o T4. E o calcitonina, o outro hormônio que eu citei para vocês, ele está relacionado, né, ao metabolismo do cálcio. Tá? Nenhuma pergunta, tudo certo? Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que a senhora vai falar do assunto mais... Pode falar, se quiser falar, eu te digo se eu vou falar ou não, pode fazer. Professora, a questão do iodo tem que ter um equilíbrio também, né? Sim. E quais são os alimentos, quais são as fontes de iodo, além do sal iodado? Vegetais, a gente tem iodo, tá? Alguns tipos de proteína, né? Mas geralmente estão relacionados à origem marinha. Ostra, molusco, camarão, peixe, né? Tudo isso são fontes de iodo, tá? São as principais fontes de iodo que a gente tem a alimentar. Beleza? Ovos, leite, também tem iodo, tudo isso. A gente acha que iodo, né, é uma coisa que só tem no sal. Não. A maior prevalência dele é no sal de cozinha. Por isso, é uma excelente contribuição. Que o que acontece? Que a gente precisa também ter controle na ingestão do sal, né? É como você disse, tudo demais gera problema, tá? Mas as principais fontes de iodo são os mariscos, peixe, ostra, né? Essas coisas que vêm da água salgada, leite, ovos, né? Tudo isso a gente tem relacionado, né, ao iodo. Beleza? Ok, professora. Então, bora lá. E aí, gente, eu falei para vocês que a gente precisa, vou aumentar de novo, né? Da importância do iodo, né?
para que a gente forme os hormônios da tireoide. Ou seja, se a gente não tiver presença de iodo, a gente não vai formar os hormônios da tireoide. E aí a gente não vai ter ação desses hormônios ao longo do nosso corpo, né? E aí, já expliquei para vocês que antigamente a falta do iodo gerava essa doença, que hoje ela é controlada. A gente já teve uma melhoria nos padrões alimentares e teve a obrigatoriedade do iodo estar presente, né, no sal de cozinha. É claro que o que a Selma falou, a gente não pode, toda substância em excesso no nosso corpo, ela é ruim. E o iodo, da mesma forma, né? Como é que funciona essa presença do iodo e a produção dos hormônios? Vamos lá. Quando a gente produz o hormônio, eu falei para vocês que o epitélio folicular, a base lá, secreta enzimas, secreta iodo, secreta outras substâncias, né? A tiroglobulina, que está presente lá dentro do coloide, daquela parte de dentro da tireoide, vai se juntar com a enzima que vem do epitélio folicular, a enzima peroxidase e o peróxido de hidrogênio. E aí é lá dentro do coloide que o iodo ele vai ser ativado. Então, é como se o iodo ele tivesse adormecido. Quando eu tenho a presença dessa enzima, ela atua no iodo e esse iodo se ativa e vira uma forma oxidada. E aí, a partir daí, que eu tenho a formação dos hormônios. Então, iodo vem junto com as enzimas. A presença dessas enzimas ativa o iodo, e aí é esse iodo ativado que leva à formação dos hormônios. Ou seja, além da presença do iodo, eu preciso que a tireoide secrete adequadamente tiroglobulina, eu preciso da presença da enzima peroxidase e peróxido de hidrogênio. E aí é isso daqui tudo que leva à ativação do iodo. Então, tiroglobulina, enzima, ativa iodo, aí sim que eu tenho a formação dos hormônios da tireoide. É o que a gente chama de bomba de iodeto. Ou seja, eu preciso da presença do iodo, mas eu preciso muito mais do que a presença desse iodo, que esse iodo seja ativado. Caso esse iodo não seja ativado na forma oxidada, o que vai acontecer? Ele não vai ter a probabilidade de gerar os hormônios da tireoide. E aí eu falei para vocês, né, que uma vez o hormônio sendo produzido, ele não é liberado direto no sangue, ele fica armazenado em forma de vesícula. Quando eu tenho a baixa desse hormônio no sangue, essa vesícula se rompe e esse hormônio é liberado no nosso organismo, desempenhando as suas funções. Vale ressaltar isso aqui para vocês, que além dessas enzimas que digerem, que ativam o iodo, eu tenho a presença de enzimas, né, que rompem essas vesículas para poder liberar esse hormônio no sangue. E outra coisa que é importante chamar a atenção de vocês é que muitas vezes, na maioria dos casos, a pessoa que tem problema de tireoide só vai conseguir fazer o diagnóstico adequado muitos meses depois. Por quê, professora? Porque graças ao armazenamento desse hormônio em vesícula, pode ser que a pessoa fique 3, 6 meses sem produzir o hormônio, mas o nosso organismo não vai ser capaz de fazer esse reconhecimento. Por quê? Porque eu ainda tenho hormônios armazenados na vesícula lá na tireoide, tá bom? Então, para produzir os hormônios da tireoide, precisa da presença do iodo. Além disso, que esse iodo seja ativado pela presença de enzimas. E, além disso, a presença da tiroglobulina. É essa galera junto que leva à secreção dos hormônios da tireoide. O hormônio é produzido, cai logo no sangue? Não. Fica armazenado em forma de vesícula. E aí, conforme esse hormônio tem baixa no sangue, essas vesículas vão sendo rompidas e esse hormônio ele cai no corrente sanguínea e desempenha as suas funções. Entendido? Dúvidas, perguntas? Ou não? Então, lembre, preciso só de iodo? Não. Preciso que o iodo esteja na forma o quê? Oxidada. Como é que ele se oxida? Presença de enzima, presença de tiroglobulina. Essa galera, todo mundo junto, leva o quê? A ativação desse iodo. E aí que eu tenho a formação dos hormônios. Posso passar? Tudo bem? Ou estão copiando?
Que é de vocês. Estamos aqui, professora, tudo bem? Pergunta, Selma, tudo bem? Posso passar, Pode passar, né? professora. Beleza. E aí foi o que eu falei para vocês. Os hormônios da tireoide, a tiroxina, o T3, e a triodotiroidina, o T4. Né? São hormônios que têm a mesma função. As funções deles são idênticas. No final do decorrer da aula, vocês vão descobrir as funções da tireoide, né? Só que eles diferem quanto à rapidez e à intensidade da ação. Ou seja, T3 é um hormônio mais fraco, T3 é um hormônio que eu tenho maior quantidade no sangue. T4 é um hormônio mais forte, mais potente, mas é um hormônio que eu tenho em baixa quantidade no sangue. Todos os dois hormônios estão relacionados ao controle de todo o metabolismo basal das células do nosso corpo. E aí falei para vocês que além desses hormônios eles ficarem armazenados em forma de vesícula, e isso vai fazendo com que eles sejam liberados aos poucos, eles têm outra característica. Eles têm a possibilidade de se ligar com as proteínas das células sanguíneas. E aí isso faz com que também faça com que a liberação dele, o consumo desses hormônios sejam de forma lenta. Então, além deles se armazenarem em forma de vesículas, eles se ligam às proteínas sanguíneas. E aí, dessa forma, eles têm o seu aproveitamento, o seu consumo de forma bem lenta. Então, T3 fraco, T3 alta quantidade no sangue, T4 mais potente, baixa quantidade no sangue. Os dois têm função idêntica, que é o controle do metabolismo basal das células, né? Os dois ficam armazenados em forma de vesícula e são rompidas conforme a necessidade, e os dois também se ligam às proteínas do plasma. Dessas formas, eles têm o quê? Uma liberação lenta. Vou diminuir aqui o slide para que vocês olhem a observação que eu botei na aula passada, né? Que não está escrito, mas que é legal vocês poderem ter, tá? Poder aparecer direitinho para vocês. Tá aqui. T3, como eu falei, os dois, mesma função, tá? Não tem diferença, só difere na força. T3, baixa força, T3, grande quantidade no sangue. T4, força potente, T4, baixa quantidade no sangue. Os dois ficam armazenados em forma de vesícula e se ligam às proteínas do sangue. Dessa forma, eles têm liberação lenta. Dessa forma, a gente precisa de meses para que a pessoa tenha alteração na tireoide e reconheça que tenha essa alteração, tá bom? Quando a gente faz exame de sangue, a gente faz, como é que eu vou dizer para vocês? A gente faz a dosagem desses hormônios, do T3, do T4, do TSH e do FSH, que depois, no decorrer da aula, vocês vão entender, lá para o final da aula. Por quê? Além da gente ter esses dois hormônios, a gente precisa de dois outros hormônios, um que vem lá do hipotálamo e outro que vem da hipófise, para poder estimular a secreção do T3 e do T4. Então, qualquer erro nessa liberação, nessa produção, eu vou ter problema na produção, na secreção dos hormônios da tireoide, tá bom? Então, T3 e T4, além de precisar do iodo, além de precisar da enzima, além de precisar da tiroglobulina, também vai depender de estímulos que vão vir lá do hipotálamo e lá da hipófise. E todos esses hormônios precisam trabalhar em harmonia, em sincronia, para que eu não tenha problema na secreção dos hormônios da tireoide. Tudo certo? Alguma pergunta? Professora, Pode perguntar, amor. estamos vendo a importância da tireoide, né? Quanto ela é importante, acho que mais do que a gente imagina, né? Professora, quando essa tireoide é lesada? Porque tem o que a gente vê muito hoje em dia, pessoas fazendo biópsia da tireoide. E eu fico assim, gente, quando essa tireoide for lesada, outra coisa que eu queria falar com a senhora, até na sua área, dentista, é a importância, professora, de ter aquela manta, né, professora? Proteção. Sim, sim. Quando vai se tirar raio-x, né, professora? Isso, excelente. Ó, primeira coisa, está realmente, Selma, tendo ultimamente um grande número de biópsias da tireoide, né? Mas não necessariamente uma biópsia
eu já vou adiantar um outro conteúdo, né? Eu falo que vocês vão ouvir falar. Eu tenho 2 tipos de biópsia. Eu tenho biópsia incisional, que eu tiro uma parte da glândula. Eu tenho biópsia excisional, que eu tiro a glândula toda, né? E eu tenho biópsia por meio de punção, ou seja, pode ser que eu tenha algum líquido e aí eu removo com uma agulha de grande calibre e faço. Tudo isso é biópsia. A gente tem um erro muito grande em achar que biópsia, toda vez que o médico pediu a biópsia, eu estou com câncer. Não. Biópsia é um exame que consiste na remoção de um tecido. E existem vários tipos de biópsia, como eu estou falando para vocês. O exame anatomistopatológico é o exame que vai ler aquele tecido no microscópio, ou seja, eu tiro um pedaço do tecido, eu vou preparar aquele tecido e aquele tecido vira uma lâmina que o patologista lê ao microscópio, tá? Então, isso é o exame anatomistopatológico. Quem vai determinar as alterações glandulares é o exame anatomistopatológico. Então, toda vez que eu fizer uma biópsia, que é um exame de remoção do tecido, eu preciso fazer a lâmina, porque a lâmina, que é o exame anatomistopatológico, vai me dizer quais são as alterações a nível celular, tá? Então, biópsia não é sinônimo de câncer. Eu tenho biópsia excisional, que eu tiro a glândula toda. Eu tenho biópsia incisional, que eu tiro uma parte da glândula. E eu tenho biópsia por punção, ou seja, eu meto uma agulha e tiro uma secreção de dentro da glândula. Tudo isso é biópsia, tá? Então, realmente está aumentando muito o número de problemas da tireoide. E como existem várias modalidades, Selma, não quer dizer que quem faz biópsia muitas vezes está tirando a glândula toda, mas em alguns casos, vocês vão ver, a gente vai estar falando, que a pessoa precisa remover a glândula como um todo, tá? E aí é óbvio que ela vai ter que fazer reposição hormonal, tá bom? Em relação ao segundo ponto que tu perguntaste, na odontologia, é por isso que a gente usa aquele colete de chumbo. A radiação do raio-x, ela é ionizante, ela tem capacidade de alterar o DNA celular, tá? E aí ela precisa proteger o nosso corpo, principalmente essa região. Então, a gente protege a tireoide. Quando você vai tirar raio-x no dentista, você precisa estar com colete que protege aqui, bem como o colete que protege aqui, pulmão, coração, tal, por aí vai, né? E isso é extremamente crítico, porque a tireoide ela tem alta capacidade de ser alterada por essa radiação ionizante. As células dela sofrem divisão celular, mitoses muito rápidas. E aí essa radiação ela pode gerar alterações. Isso é muito crítico, principalmente em crianças. Crianças que têm as células que estão em alto poder de divisão jamais podem fazer raio-x sem essa manta de proteção, tá bom? Então, sim, quem vai fazer radiografia dentro do consultório odontológico precisa estar com aquela manta protegida, pegando tanto aqui o pescoço quanto essa região de tórax, tá bom? Para poder proteger os nossos órgãos vitais. Respondi as suas perguntas, Selma, sim ou não? Sim, professora, obrigada. De nada, meu amor. Mais alguma pergunta, amores? Tudo bem? Copiaram as observações? Então, bora passar. A partir de agora, a gente vai começar a conhecer, né, as funções dos hormônios da tireoide, né? Eita, professora, o que os hormônios da tireoide fazem? Selma já chegou à conclusão, né, de que os hormônios da tireoide, eles têm milhares de funções. E sim, depois que eu digo para vocês, cada vez que a gente estuda, a gente descobre uma coisa nova, né? Deixa eu aumentar aqui os slides para vocês, né? Então, a primeira coisa, os hormônios da tireoide, né, eles estão relacionados à transcrição de números de genes. Como assim? Então, os hormônios da tireoide, eles têm a capacidade de alterar a transcrição de RNA lá dentro do núcleo das nossas células e levar à produção de novas proteínas. É por isso que eu acabei de dar o exemplo do raio-x odontológico, que a gente precisa proteger o paciente, porque esses hormônios da tireoide, eles alteram o DNA. Eles estão relacionados ao metabolismo dentro do DNA celular. Dessa forma, se eu falei para vocês que o raio-x é ionizante, ou seja, ele tem capacidade de alterar, ele pode bloquear a função do hormônio da tireoide. Então, os hormônios T3, T4, eles têm ação lá dentro do núcleo celular, levando a produção, a transcrição do RNA em novas proteínas. Então, a produção de proteínas, a ação de transcrição de RNA em novas proteínas ocorre graças à presença dos hormônios da tireoide. Ou seja, tireoide tem função dentro do núcleo celular.
De quais células, professoras? De todas as células do corpo de vocês. É por isso que quando eu falei lá o resumo, os hormônios da tireoide, eles são responsáveis, né, por controlar o metabolismo basal de todas as nosso corpo. Então, eles levam à produção de quê? De proteínas. Essa transcrição do RNA dentro do núcleo faz com que, como é que eu vou explicar para vocês? Faz com que eu altere essa transcrição de RNA. Essa transcrição de RNA leva à produção de proteínas e leva à produção de enzimas proteicas. Então, os hormônios da tireoide, eles geram novas proteínas e eles geram enzimas para que essas proteínas sejam utilizadas, tá? Então, os hormônios da tireoide, eles têm função no núcleo celular, eles têm função no citoplasma celular, eles têm função na membrana basal, eles têm função dentro do sangue, né? Então, os hormônios da tireoide, eles, né, têm muito mais do que a gente consegue, né, na verdade, imaginar, tá? Os hormônios da tireoide, gente, eles estão relacionados também, né, ao aumento da atividade celular. Ou seja, como assim, professora? Os hormônios da tireoide, gente, eles fazem com que as atividades metabólicas, ou seja, a produção de novas substâncias, seja realizada em todo o nosso corpo. Então, ele leva à produção de síntese de proteínas, aumenta a quantidade do gasto dessas proteínas, né? Isso faz com que os processos mentais e as glândulas endócrinas sejam também estimuladas. Opa, a tireoide, ela tem função também de controlar todas as glândulas, a maioria das glândulas endócrinas do nosso corpo, tá? Então, ela está relacionada com o metabolismo de suprarrenal, ela está relacionada com o metabolismo de baço, com o metabolismo de pâncreas, tá? Então, a tireoide, ela está relacionada com o aumento da secreção das outras glândulas do nosso corpo, ou seja, suprarrenal, ou seja, pâncreas, ela indiretamente é responsável pela produção dos hormônios dessas glândulas, tá? Ou seja, suprarrenal, cortisol e aldosterona, pâncreas, insulina e glucagon. Então, os hormônios da tireoide, eles conseguem aumentar a secreção da maioria das glândulas endócrinas do nosso corpo. Além disso, gente, o hormônio da tireoide, ele tem efeito sobre o crescimento. É extremamente importante que a mulher, quando descobre que está grávida ou já está tentando, né, ela faça a dosagem desses hormônios, tá? Por quê? Porque esses hormônios, eles têm função extremamente importante do desenvolvimento fetal dentro da vida intrauterina, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas os hormônios da tireoide, eles estão relacionados com o desenvolvimento do cérebro, tanto durante a vida fetal da criança, quanto os primeiros anos de vida fora do corpo da mãe, tá? Então, é preciso dosar os hormônios da tireoide na mãe, porque é a mãe que vai fornecer a priori esses hormônios para o filho. E no caso de baixa desses hormônios, o que é que pode acontecer? Desenvolvimento inadequado do cérebro da criança, tá? Então, retardos mentais em uma criança ou desenvolvimento inadequado do cérebro pode estar associado a uma baixa secreção dos hormônios da tireoide durante o período gestacional. É por isso que se faz importante que a mulher se prepare para uma gravidez ou logo imediatamente que se descubra que está grávida, vá fazer os exames para saber como é que está, né, essa produção de hormônios. Uma outra coisa que vale ressaltar para vocês é que existem crianças que podem ter secreção aumentada dos hormônios da tireoide, ou seja, podem ter hipertireoidismo. E aí, com isso, essas crianças elas vão crescer muito mais rápido do que as outras crianças da idade delas. Entretanto, elas vão ter um crescimento excessivo do esqueleto e vai fazer com que a criança fique muito mais alta, muito maior do que as outras crianças da sua idade, né? Entretanto, elas vão parar de crescer mais rápido. Como assim? Elas vão ter um boom de crescimento. Ou seja, com o aumento da secreção do hormônio, elas crescem muito rápido, elas ficam maior do que as outras crianças, mas elas também param de crescer mais rápido. Então, elas crescem rápido e param de crescer também, que não acontece com as outras crianças, em que o crescimento é gradual. Então, hormônios da tireoide controlam transcrição de RNA, produção de novas proteínas, consumo dessas proteínas,
controlam a secreção das outras glândulas do nosso corpo, exemplo, suprarrenal, exemplo, pâncreas, tá? E os hormônios da tireoide controlam o crescimento do feto na vida intrauterina, nos primeiros anos de vida, principalmente do cérebro, e levam ao desenvolvimento adequado das crianças. Dúvidas, perguntas, tudo bem? E vocês? Agora eu entendi porque algumas meninas, elas têm uma disparada tão grande de crescimento e outras não. Elas crescem bem lento, devagar. E aí agora compartilha, qual foi a conclusão que tu chegaste depois do que eu disse? Que quando uma menina ela se desenvolve rapidamente, excessivamente rápido, é importante fazer um exame, né, de hormônio, né, para verificar. Isso. E aí, Selma, às vezes a gente não entende, como é que eu vou te explicar? Por que só o hormônio da tireoide alterado gera tudo isso? Eu acabei de dizer aqui para vocês que os hormônios da tireoide, eles regulam funções de outras células, de outras glândulas. Ou seja, uma vez o da tireoide estando desregulado, vai estar desregulado o hormônio das suprarrenais, vai estar desregulado os hormônios do pâncreas e por aí vai, tá? Então, qualquer crescimento exagerado, muito rápido, não é uma coisa boa. Se faz necessário fazer a dosagem hormonal, tá bom? Pode falar. Inclusive os hormônios sexuais, né, professora? Isso, inclusive os hormônios sexuais. É outro exemplo de hormônios que estão relacionados, né, aos hormônios da tireoide. Precisam da liberação dos hormônios da tireoide para poder terem efeito. Excelente, Selma. É isso mesmo, tá? E aí, para piorar a situação de vocês, fora isso daqui, cadê, gente? O computador parou, tem hora que... Como é que acontece, né, o mecanismo de ação dos hormônios da tireoide, né? Os hormônios da tireoide, eles têm ação sobre o metabolismo dos carboidratos. O que são os carboidratos? Os carboidratos são o amido, é a sacarose, né? É a glicose, tudo isso é carboidrato. Quando os hormônios da tireoide são liberados, né, eles estimulam todos os metabolismos dos carboidratos, ou seja, eles fazem com que esses carboidratos sejam captados, que esses carboidratos eles sejam consumidos, que esses carboidratos sejam armazenados, né? E que esses carboidratos sejam utilizados o máximo possível, tá? Então, os hormônios da tireoide, eles são capazes de aumentar os hormônios, né? De aumentar o metabolismo dos carboidratos, a utilização desses carboidratos, o armazenamento e sua utilização de forma adequada, tá? Então, são os hormônios da tireoide responsáveis pela glicogênese, pela produção da glicose, pela glicogenólise, ou seja, quebra da glicose, pelo armazenamento e utilização dessa glicose. É por isso que a gente vai ver lá no final da aula as doenças relacionadas, que existem pessoas que ficam magras e outras ficam gordas, de acordo com a quantidade exagerada ou não dos hormônios da tireoide. Por quê? Porque os hormônios da tireoide, eles têm capacidade de regular o metabolismo da glicose. Bem como os hormônios da tireoide, eles estão relacionados com o metabolismo dos lipídios ou da gordura. Isso faz com que as reservas adiposas, as reservas gordurosas do nosso corpo se esgotam muito mais rápida. Então, os hormônios da tireoide, eles são responsáveis pela quebra dessa gordura, tá? Ou seja, quando eu tenho problemas na síntese dos hormônios da tireoide, eu vou ter pessoas muito gordas ou muito magras, porque tanto carboidratos quanto lipídios estão relacionados ao processo de engordamento, tá? Vale ressaltar para vocês que eu não falei dos carboidratos, o exemplo da glicose, e que muitas vezes um problema de alteração no hormônio da tireoide pode gerar diabetes, tá? A glicólise, exceto de glicose circulando no corpo, está relacionado com baixa secreção de insulina. Insulina é um hormônio que é relacionado com o metabolismo da glicose, insulina e glucagon. Então, a pessoa pode desenvolver diabetes mellitus por causa de problemas na alteração, na secreção dos hormônios da tireoide. Então, o tireoide controla o metabolismo do açúcar, o consumo do açúcar, o gasto do açúcar, a absorção do açúcar. Tireoide controla a absorção, o metabolismo, a quebra de quê? De gordura. Além disso,
os hormônios da tireoide, eles estão relacionados, né, a todo o metabolismo basal do nosso corpo. O que é isso? O hormônio da tireoide, ele controla todas as atividades celulares do meu corpo. Ele controla as atividades celulares em membrana basal, em citoplasma, em núcleo, tá? Então, ele controla todo o metabolismo celular do meu corpo, tá? Quando eu tenho um aumento dos hormônios da tireoide, eu posso ter um metabolismo basal aumentado. Então, é uma pessoa que fica muito cansada, é uma pessoa que todo tempo está em estado de alerta, é uma pessoa que não dorme direito, é uma pessoa que quer comer toda hora. Diferentemente de uma pessoa que tem hipotireoidismo. Quando eu tenho hipotireoidismo, baixa secreção do hormônio, eu vou ter uma pessoa que vive com sono, que tem dificuldade de concentração, que não tem vontade de se exercitar, de se alimentar adequadamente, porque hormônios da tireoide controlam o metabolismo basal do nosso corpo. Então, sonolência excessiva, cansaço excessivo, estado de alerta excessivo, falta de sono, pode estar relacionado a problemas na secreção da tireoide. Uma outra coisa que os hormônios da tireoide são responsáveis, gente, controle do peso corporal. Ou seja, os hormônios da tireoide, eles estão relacionados com o metabolismo de quê? De fome. Ou seja, quando eu tenho uma secreção baixa dos hormônios da tireoide, a gente vai ter um aumento de peso. Por quê? Porque o nosso organismo vai tentar compensar essas atividades que não estão sendo realizadas. Ou seja, eu vou ter um aumento da absorção de carboidratos, um aumento da absorção de lipídios, e aí dessa forma a pessoa vai aumentar de peso. Diferentemente, quando eu tenho uma alta secreção dos hormônios da tireoide, eu vou fazer o quê? Com que tanto os carboidratos quanto os lipídios sejam consumidos mais rápidos. E aí é por isso que, no contrário, eu tenho um inverso de peso. Então, aumento dos hormônios da tireoide, tanto gorduras como carboidratos, vão ser o quê? Poupados. Vão ficar lá sendo acumulados no meu corpo. É por isso que na baixa do hormônio a pessoa o quê? Aumenta de peso. Já no aumento dos hormônios da tireoide, esses tanto carboidratos como lipídios, eles vão ser o quê? Quebrados muito rápidos para serem aproveitados. E aí, com isso, a pessoa vai ter o quê? Uma perda de peso, tá? Então, é o inverso. Na hipertireoidismo, a pessoa tem uma perda de peso. E no hipotireoidismo, a pessoa tem o quê? Um aumento de peso, tá? É o contrário. Tá? Uma outra coisa que vale ressaltar para vocês é que o fluxo sanguíneo e o débito cardíaco sempre vai estar relacionado com o hormônio da tireoide. Por quê? Eu não falei para vocês que o metabolismo dos hormônios da tireoide estão relacionados com o metabolismo de carboidratos e de lipídios. Além disso, os hormônios da tireoide, eles estão relacionados com a utilização do oxigênio. Então, como é que o oxigênio circula pelo meu corpo? Pelo sangue. Para que o oxigênio circule, eu preciso de sangue. Eu preciso que o coração bata adequadamente. Se os hormônios da tireoide estão relacionados com a utilização do oxigênio, consequentemente, eles estão relacionados com o fluxo sanguíneo, a quantidade de sangue que circula nos nossos vasos, bem como aos batimentos cardíacos, tá? Então, os hormônios da tireoide, eles estão relacionados tanto com vasodilatação quanto com vasoconstricção, tá? Uma das coisas que faz o clínico, quando vai consultar uma pessoa, suspeitar diante de todos os sinais e sintomas que podem existir, é a alteração na frequência cardíaca. Então, a pessoa, ela pode ter alteração na frequência cardíaca por causa de quê? De hormônios da tireoide. Uma outra coisa que pode fazer a pessoa suspeitar de hipotireoidismo está relacionado, gente, ao que a gente chama de tremor muscular. A pessoa se treme, ela fica com um tremor fino. Se a gente der um papel para ela segurar, a gente consegue perceber. É sinal, né, sensível de que a pessoa está com secreção aumentada dos hormônios. Então, toda vez que a pessoa tiver secreção aumentada dos hormônios da tireoide, né, ela vai ter uma frequência cardíaca aumentada, bem como ela vai ter tremor muscular, tá? São sinais de que a secreção do hormônio está aumentando. Além disso, ela vai ter dificuldade de sono, dificuldade de concentração e perda de peso, hipertireoidismo. Além
disso, gente, os hormônios da tireoide, eles estão relacionados, como eu falei para vocês, à utilização do oxigênio lá nas mitocôndrias. A utilização do oxigênio, todo aquele ciclo que a gente conhece, ciclo de Krebs, que converte o ATP, adenosina trifosfato, em adenosina difosfato, que leva à produção de energia, tudo isso é regulado pela presença dos hormônios da tireoide. Ou seja, baixa excessiva de hormônios da tireoide pode fazer com que a pessoa venha a óbito, tá bom? E rápido. Controla fluxos cardíacos, controla a respiração. Você sabia que os hormônios da tireoide, eles controlam as secreções dos tubos gastrointestinais? Ou seja, muco, secreção de saliva, secreção de suco gástrico, tudo isso é regulado pelo hormônio da tireoide. O hormônio da tireoide, gente, aumenta a cerebração. O que é isso? É capacidade de converter a resposta do sistema nervoso, ou seja, de ter um estímulo e ter capacidade de resposta. Então, os hormônios do sistema tireoide, os hormônios da tireoide, eles controlam essa resposta cerebral, ou seja, a resposta da pessoa frente a estímulos. É por isso que em casos de excesso de hormônio da tireoide, o que acontece? A pessoa fica o quê? Uma resposta, um estado extenso de como se ela estivesse em alerta. E uma baixa dos hormônios da tireoide faz o quê? Com que a pessoa lentifique as suas respostas. Fique uma pessoa todo o tempo em estágio de sonolência. Você pergunta, ela está longe, tá? Então, excesso de hormônio da tireoide gera estado de alerta extenso. Faz a pessoa não dormir adequadamente. Essa baixa dos hormônios da tireoide faz com que a pessoa tenha o quê? Lentificação da resposta. Vive todo o tempo naquele estágio do sono. Todo o tempo morrendo de sono, tá? Então, hormônios da tireoide controlam a resposta cerebral, a resposta aos estímulos externos, a cerebração. Os hormônios da tireoide, gente, eles têm ação sobre os músculos. Eles fazem com que os músculos reajam de maneira enérgica quando eu tenho uma quantidade adequada de hormônios. Da mesma forma, quando eu tenho baixa quantidade de hormônios, eu vou ter músculos fracos. São pessoas que não conseguem se submeter a atividades físicas, né, extremas, tá? Então, essas são as duas funções dos hormônios da tireoide na função muscular. Falei para vocês do tremor muscular, né, que é aquela pessoa que fica se tremendo, e isso é característica, né, do hipertireoidismo. E falei para vocês dos efeitos dos hormônios da tireoide sobre o sono. Ou seja, a pessoa que tem hipertireoidismo, alta secreção dos hormônios da tireoide, ela vai ter o quê? Vai ter dificuldade para dormir. Ela vai estar todo o tempo em estágio de alerta. Diferentemente da pessoa que tem hipotireoidismo. Hipotireoidismo, a pessoa vai estar todo o tempo cansada, tá? Vai ser uma pessoa que vai estar todo o tempo cansada, tá? É uma pessoa que vai querer dormir toda hora. Então, isso é o caso do hipotireoidismo. São os dois extremos. Então, o hormônio da tireoide controla o metabolismo do sono, tá? Há alguma pergunta, alguma dúvida? Viram a importância da tireoide agora? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certo? Vocês, oi, me ouvindo? Então, tudo isso os hormônios da tireoide fazem. Se vocês não têm alguma pergunta, tudo bem? Posso passar? Pode passar, professor. Posso. Foram longe, acho que estão dormindo ainda. E aí, lembrem que eu falei para vocês como acontece a regulação dos hormônios da tireoide. Lembra que eu falei para vocês que os hormônios da tireoide, eles precisam de secreções de outros lugares, tá? Então, para que os hormônios da tireoide eles sejam liberados adequadamente e eles desempenhem todas essas funções que eu falei para vocês, né?
Eu preciso de um mecanismo que vem tanto do hipotálamo, que é aquele centro da base do cérebro, que é o controle de bem-estar, quanto venham da hipófise, da pequena glândula pituitária que é localizada na base do cérebro, que a gente falou na aula passada, tá? Para que os hormônios da tireoide sejam liberados e tenham desempenho suas funções, eu preciso do TSH, que é um hormônio folículo estimulante, que vem lá, né, da hipófise, tá? Então, eu preciso. Como é que acontece esse mecanismo? Eu preciso do hormônio que vem primeiro. Vou passar aqui para vocês. Do hormônio liberador de tirotropina, do TRH. Esse hormônio que vem lá do hipotálamo estimula a hipófise a liberar o TSH. E aí que cai no sangue vai fazer com que a tireoide libere T3 e T4. Então, eu preciso de dois hormônios. O TRH, que vem do hipotálamo, que leva à liberação do TSH da hipófise, que cai no sangue e faz com que T3 e T4, né, sejam produzidos, sejam liberados, tá? Então, eu preciso desse mecanismo de feedback para que os hormônios da tireoide sejam produzidos e sejam liberados, tá? Então, o hormônio estimulante da tireoide, o TSH, ele também é conhecido como tirotropina, né? E ele é produzido lá na hipófise. Quem leva a produção desse hormônio faz com que ele seja liberado o TRH, que é o hormônio liberador que vem lá, né, do hipotálamo. E o que esse TSH faz? Esse TSH, ele gera maior proteólise de tiroglobulina, ou seja, ele faz com que a tiroglobulina seja quebrada, e isso leva à conversão, à produção do T3 e T4. Lembrem que a tiroglobulina é aquela substância que está lá dentro do coloide, que é responsável pela produção dos hormônios, né, da tireoide. O TSH, além disso, gente, ele leva à formação da bomba de iodeto, ou seja, ele faz com que o iodo seja transformado em iodo ativo, através da presença daquela enzima peroxidase. Então, ele aumenta a quantidade de iodo que entra para o colóide e ele faz com que esse iodo seja ativado. É isso que leva à produção do T3 e do T4, tá? Uma outra coisa que essa TSH faz, ele está relacionado, né, a fazer com que a tirosina, né, leve à formação dos hormônios da tireoide. Então, ele faz com que a tiroglobulina seja quebrada, ele ativa o iodo, ele faz com que o iodo seja utilizado, bem como ele leva à formação da tirosina. É tudo isso junto que precisa para que eu tenha, né, a produção dos hormônios da tireoide. Então, resumindo, os hormônios da tireoide, eles vão aumentar todas as atividades secretoras, tá? Das células da tireoide. Ou seja, eles fazem com que os hormônios sejam produzidos. Então, vem a resposta lá do hipotálamo, por meio do TRH, que é o hormônio liberador de tirotropina, manda a mensagem para a hipófise, e a hipófise libera TSH. TSH cai no sangue, bate lá na tireoide e leva à formação de T3, de T4, e a produção dos hormônios da tireoide, a liberação desses hormônios e armazenamento em forma de vesículas. Vou diminuir os slides para que vocês copiem as observações que eu falei, tá bom? Tá aqui as observações que eu falei, ó. Então, o controle da tireoide, né, ele vem do sistema nervoso central, né? Como eu falei para vocês, o hipotálamo, ele libera esse hormônio liberador de tirotropina, que é o TRH. TRH vai lá para a hipófise e na hipófise leva a liberação do TSH. TSH cai no sangue, né? E aí vai ter ação lá na tireoide, fazendo com que eu tenha a produção de T3 e de T4. Como é que ele leva essa produção? Por meio da quebra da tiroglobulina, que está lá no colóide, por meio da ativação do iodo, transformando-se em uma forma oxidada, e aí isso vai levar à produção dos hormônios. Esses hormônios ficam armazenados em forma da vesícula e uma forma cai no sangue, tá bom? Então, para que os hormônios da tireoide sejam produzidos, sejam sintetizados, eu preciso de dois outros hormônios. Um que vem do hipotálamo, hormônio liberador de tirotropina, que vai ter ação na hipófise e faz com que a hipófise libere o TSH. É esse TSH que cai no sangue e vai ter ação lá na tireoide. Alguma dúvida, alguma pergunta?
Tudo certo. Então, é isso aqui. Tudo certo. Tudo certo? Se tu tem nenhuma pergunta. Eu tô tentando armar um esquema para me gravar esse nome desses hormônios, professora. Minha irmã grava TRH e TSH. Pronto. Grava a sigla que é mais fácil. Porque até quando você vai ler um exame, Selma, você vai ver que na hora que você pega o exame de sangue, não vem, vem mais as siglas, tá? Então não te preocupe. Se tu entender que tem um que vem do hipotálamo, um que tem da hipófise, TRH, TSH, T3, T4, tu entendeu o mecanismo, entendeu? Então a gente precisa dessa sequência. E aí eu quero chamar a atenção para vocês. Vocês acabam percebendo que você pode ter problemas na tireoide não apenas local, ou você pode ter problemas na secreção do hormônio, por exemplo, oriundo de uma alimentação inadequada, porque a gente precisa do iodo para que os hormônios sejam liberados. Mas você pode ter um problema se você tiver problema na secreção do hipotálamo e da hipófise. E aí todo esse mecanismo vai estar comprometido. Então, a função da tireoide, ela é regulada pelo sistema nervoso central. Tá? Qual que é a alteração nesse sistema nervoso central, consequentemente, eu vou ter alteração no mecanismo hormonal da tireoide, tá bom? Copiaram? E aí, como isso aqui eu já falei para vocês, o próximo slide eu acho que eu já falei que é a história do TRH. Bom, o TRH, que é o que eu falei para vocês, ele é o produzido pelo hipotálamo, ele estimula a hipófise a produzir o TSH, é esse TSH que cai no sangue e libera e leva à produção o estímulo do T3 e do T4. Vale ressaltar para vocês que reações como frio extenso, frio muito grande e problemas emocionais, ou seja, estresse acentuado, fazem com que esses hormônios, né, o TRH e o TSH, e consequentemente os hormônios da tireoide, sejam produzidos em grande frequência, tá? Então, eu tenho, como é que eu vou dizer para vocês? Estresse acentuado, ele pode gerar um aumento da secreção dos hormônios TSH, TRH, T3 e T4. Bem como o frio extenso pode estimular a produção de TSH, TRH, T3 e T4, tá? Por quê? Lembrem que os hormônios da tireoide, eles controlam o fluxo sanguíneo, vasodilatação e vasoconstricção, batimento cardíaco. Isso vai regular o metabolismo ao frio do nosso corpo. E o estresse acentuado, eu preciso que as minhas células respondam de forma muito rápida. E aí é por isso que isso leva a uma secreção aumentada dos hormônios da tireoide. É por isso que estresse aumentado pode gerar perda de cabelo, pode gerar problemas gastrointestinais, pode gerar problemas de humor, pode gerar problemas de perda de peso ou de ganho de peso. Por quê? Porque eles estão relacionados ao aumento desses hormônios. Então, toda vez que a gente tiver uma secreção aumentada de hormônios da tireoide no sangue, eu vou ter o quê? Uma baixa secreção de TRH e TSH. O contrário é verdadeiro. Quando eu tiver uma baixa secreção de hormônios da tireoide circulando no sangue, T3 e T4, eu faço com que o meu sistema nervoso, lá, o hipotálamo e a hipófise, aumente a secreção de TRH e de TSH. Então, são grandezas diretamente, inversamente proporcionais, tá bom? É o que a gente vai ter no caso para regular os hormônios da tireoide, ou seja, baixa quantidade de hormônios da tireoide circulando no sangue vai estimular o hipotálamo e a hipófise a liberar o TRH e o TSH. Isso faz com que a tireoide libere T3 e T4. Já quando eu tenho uma alta quantidade de hormônio da tireoide T3 e T4 circulando no sangue, vai fazer com que o TRH e o TSH diminua a secreção, né, dos hormônios e, consequentemente, faça com que a tireoide diminua a secreção dos seus hormônios, tá? Então, TRH é liberado pelo hipotálamo, estimula TSH da hipófise a cair no sangue. TSH chega na hipófise, na tireoide, e faz com que T3 e T4 sejam produzidos,
Há alguma pergunta, alguma dúvida desse metabolismo, dessa sequência? Ou tudo certo? E a gente chega agora, né, na parte das doenças. Eu tenho doenças relacionadas à secreção aumentada quanto à secreção baixa dos hormônios da tireoide. O hipotireoidismo, como o nome está dizendo, é uma baixa na secreção dos hormônios. E o hiper é o aumento na secreção dos hormônios. Tudo certo? Conseguiram copiar? Vocês têm alguma pergunta? O hipertireoidismo, gente, como o nome está dizendo, é um aumento da quantidade dos hormônios da tireoide. É um aumento do T3 e do T4 em grande quantidade circulando no sangue. Os outros sintomas, os outros nomes que essa patologia pode receber está relacionado, né, à doença, a bócio tóxico e a doença de Graves, que foi a primeira pessoa que estudou, que reconheceu, né? O que essa hipertireoidismo leva? Ele leva a um aumento de tamanho das células da tireoide, elas geram uma hipertrofia das células da tireoide, né? E aumento da quantidade de secreção dessas células, ou seja, elas levam ao aumento da secreção de T3 e de T4. E esse aumento exagerado leva a uma quantidade aumentada desses hormônios circulando no sangue. Professora, como é que eu faço um diagnóstico desse hipertireoidismo? Exame sanguíneo. A gente vai fazer a dosagem hormonal desses hormônios. Então, a gente vai dosar T3, T4, TSH, TRH. Mas existe um outro hormônio, outra substância que a gente pode estar dosando, que é essa imunoglobulina estimulante da tireoide, que também vai dar alterada no caso de hipertireoidismo e no caso, né, de hipotireoidismo. Então, eu posso dosar T3, T4, TSH, TRH e TSI. Todos esses hormônios, eles vão estar alterados no caso de problemas da tireoide. O que a pessoa sente com uma secreção aumentada dos hormônios da tireoide? A pessoa vai sentir sudorese, ou seja, ela vai suar muito, porque eu tenho muito hormônios no meu corpo circulando. Esses hormônios levam ao aumento do metabolismo basal das células, aumento da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca. A pessoa fica todo o tempo em estado de alerta, a pessoa não consegue dormir, e isso faz com que a pessoa tenha uma sudorese aumentada, tá? A pessoa, ela vai ter perda de peso. Por quê? Lembra que o hipertireoidismo, ele leva ao aumento do metabolismo. Esse aumento do metabolismo faz com que os carboidratos sejam consumidos muito rápido, com que as gorduras sejam consumidas muito rápido. Isso faz com que a pessoa tenha perda de peso. E a pessoa vai ter muito sono, tá? Então, a pessoa que tem o hipertireoidismo, ela vai ter um constante o quê? Sonolência. Ela vai ser uma pessoa que vai estar altamente nervosa. Tá? Ela é uma pessoa que tem aquela característica do tremor das mãos que eu falei para vocês. E uma característica que só tem no hipertireoidismo, ela vai ter exoftalmia, que é isso. É aqueles olhos esbugalhados, é essa figura bem aqui que vocês estão vendo, tá? Isso acontece porque os hormônios da tireoide, eles geram uma distensão muscular das pálpebras, levando, né, a essa exoftalmia, tá? A pessoa vai ter um aumento, ó, na região da tireoide, porque tanto as células cresceram em tamanho, quanto o aumento da quantidade de hormônios. A pessoa vai ter outro exame sinal visível, essa exoftalmia. A pessoa vai ter tremor nas mãos. E aí, como é que a gente faz o diagnóstico desse hipertireoidismo? Por meio dos hormônios, né, dosagem sanguínea, TSH, TRH, T3, T4, TSI. E aí a gente pode fazer exames também, como vocês estão vendo aqui, exames de imagem, né? Ultrassom da tireoide. E como é que trata, professora? Remoção cirúrgica. Quando essa tireoide cresce demais, muitas vezes a gente precisa remover essa tireoide. E aí a gente precisa fazer a suplementação hormonal, né? Para que a pessoa consiga ter uma qualidade de vida adequada, certo? Dúvidas, perguntas da hipertireoide, entenderam? Quando ela não cresce muito, professora, tem um tratamento, né? E isso, quando ela não cresce adequadamente,
a gente só utiliza essas substâncias antitireoides, ou seja, para evitar que a gente tenha, né, como é que eu vou te dizer, a produção de hormônios de forma muito grande. Então, quando ela não cresce adequadamente, a gente utiliza essa substância antitireoides para evitar o quê? Às vezes a pessoa tem hipertireoidismo e não tem esse crescimento super que precisa a glândula ser removida, mas ela está produzindo muito hormônio. E aí a pessoa começa a tomar substâncias antitireoides para fazer o controle da dosagem do T3 e do T4, tá? Então, hipertireoidismo, sono, fraqueza, sudorese, aumento da glândula, exoftalmia. Como é que eu faço o diagnóstico? Exame de sangue, exame de imagem. Como é que eu trato? Se a glândula estiver muito grande, eu preciso fazer a remoção e suplementação hormonal. Se a glândula não tiver crescido tanto, que continue adequada, ficar no local, a gente precisa controlar a secreção desses hormônios por meio de substâncias antitireoides. Respondi sua pergunta? Sim, sim. Sim, sim. Alguma dúvida com hipertireoidismo? Tudo certo? E aí, o segundo caso, gente, é o hipo. O hipotireoidismo, né, ele está relacionado à baixa quantidade, à baixa secreção dos hormônios da tireoide, né? Foi o que eu falei para vocês que antigamente era a doença conhecida como bócio endêmico, né? Ou seja, grande quantidade de pessoas começaram a adquirir essa doença. E também conhecida como bócio idiopático, tá bom? O que é que gera esse hipotireoidismo? Uma baixa secreção do T3 e do T4, né? E aí pode ser causada por uma falta do iodo, e aí esse iodo, falta do iodo, não tem como os hormônios da tireoide serem produzidos, serem formados, né? E isso gera baixa produção. O hipotireoidismo, ele está relacionado ao metabolismo do iodo, ou seja, a baixa quantidade de iodo vai levar ao quê? A baixa quantidade dos hormônios da tireoide, tá bom? Como é que eu faço o diagnóstico dessa condição? Por meio de exames de sangue. Eu vou dosar o T3, eu vou dosar o T4, eu vou dosar o TRH, que é o hormônio do hipotálamo, e eu vou dosar o TSH, que é o hormônio da hipófise. E posso dosar o TSI, que foi o que eu falei para vocês, que é a imunoglobulina estimulante da tireoide. O que a pessoa que tem hipotireoidismo vai sentir? Fraqueza. Ela vai se sentir fraqueza acentuada. Por quê? Porque eu estou tendo metabolismo basal diminuído. A pessoa vai ter sono, é uma pessoa que vive todo o tempo com sono, tá? Bocejando. É uma pessoa que vai ter a frequência cardíaca e baixa, ou seja, o coração vai bater mais devagar. É uma pessoa que vai ter aumento de peso. Por quê? Porque os hormônios da tireoide, eles controlam o metabolismo dos carboidratos e das gorduras. A pessoa vai aumentar de peso. Por quê? Porque ela vai ter o quê? Baixa quantidade de hormônios circulando. E aí eu não vou ter a quebra das gorduras e dos carboidratos de forma adequada. Então, no hipotireoidismo, a pessoa aumenta de peso. Diferentemente do hiper, que a pessoa vai ter a exoftalmia, que é aqueles olhos esbugalhados, no hipotireoidismo, a pessoa vai ter o mixedema, que é um aumento da concentração de lipídios, ou seja, na região da face. É isso daqui que vocês estão vendo. Isso aqui é o mixedema. É excesso de lipídios na região de pálpebras, excesso de lipídios na região de pescoço, tá? Por quê? Porque esses lipídios, eles não estão sendo quebrados de forma adequadamente. E aí eu vou perguntar para vocês, qual é o tratamento do hipotireoidismo? Aqui não é a glândula que cresceu, aqui está relacionado aos hormônios que não estão sendo produzidos na quantidade adequada. E aí a pessoa precisa suplementar, tomar esses hormônios em forma de remédios. E aí eles vão tomar o T3, o T4, ou até a tiroxina, né, por via oral, para poder estimular, né, a produção e ao funcionamento adequado do nosso corpo, tá? Então, hipotireoidismo em criança geram essas crianças também com crescimento inadequado, essas crianças com essa barriga aumentada, essa face aqui cheia de gordura, tá? E aí eu já falei para vocês que a gente pode estar fazendo um exame de imagem, né, para poder ver como é que tá anatomicamente essa tireoide. Há alguma pergunta, alguma dúvida das doenças? Conhecem alguém que tem?
Eu tenho, professora. Conheço, minha madrasta. Você tem? O que que você tem? Hipo ou Eu hiper? tenho hipotireoidismo. E aí, te identificou com algum desses sintomas? Sim, sonolência, dor nas pernas também, cansaço. Sim. Você trata? Sim, faço tratamento com endócrino, já tem uns 10 anos que eu faço uso de medicação. Beleza, beleza, tá? Então, gente, pode ser que vocês sejam a primeira pessoa a diagnosticar essas doenças. Eu não sei se eu falei para vocês na aula passada, eu tinha uma colega da especialização que eu disse que eu que diagnostiquei ela, eu que mandei ela para o endócrino e para poder descobrir por quê. Ela começou a relatar do nada que ela estava se sentindo cansada, que ela não tinha mais vontade de fazer as atividades dela, que ela não tinha mais prazer, que ela vivia com sono, que ela se sentia cansada, se subir uma escada, e ela começou a perceber, né, que ela estava tendo um acúmulo de gordura. Eu disse, minha A irmã, gente fica faz muito desanimada também, muito. isso. Aí eu perguntei para ela, Paulinha, faz tempo que tu não vai fazer uns exames? Ela, Luna, faz tempo. Eu, Paulinha, vai fazer uns exames de sangue, vai no clínico geral ou no endócrino para te ver, porque tu pode estar com problema de regulação hormonal. Eu disse, certo. Ela deu hipotireoidismo e agora ela está em tratamento. E ela, quero dizer para vocês, ela estava querendo engravidar e ela nem conseguiu engravidar porque ela estava com hipotireoidismo. Foi só ela começar a fazer a reposição tudo direitinho, pronto, ficou grávida de novo, tá? Então, isso parece besteira, mas não. A tireoide é uma glândula pequena, mas é uma glândula que controla todas as células do nosso corpo, tá bom? Então, a gente precisa, sim, ter cuidado com proteção, ter cuidado com sobrecarga, com falta de hormônio, com excesso de hormônios, porque a gente pode ter problema na secreção desses hormônios, no metabolismo basal de todas as células do meu corpo, no sono, no apetite, no processo de engordar, no processo de resposta, no batimento cardíaco e por aí vai. Eu nem sei se vocês, eu acho que talvez ela que disse que tinha tem um problema de tireoide saberia, mas vocês que não tinham nenhum problema de tireoide, sabiam que a tireoide tinha todas essas funções? Não, Não sabia, professora. não sabia. Agora Mas, vocês na vão dar verdade, eu valor. pensei que a tireoide era, tipo, o problema a doença. Não sabia que era uma glândula, né? Isso, exatamente. Não, então legal, tá? Então é bom vocês saberem. Agora vocês já sabem de todas as alterações e dar mais valor a essa glândula, né? Que tem mil e umas funções no nosso organismo, né? E aí, para finalizar, né? A tireoide, vocês já viram que ela tem controle de todo o metabolismo basal do nosso corpo. Ela controla funções de mitocôndrias, quantidade de oxigênio. Ela controla a produção de proteínas pela transcrição do RNA. Ela controla o uso dessas proteínas. Ela controla o batimento cardíaco, o fluxo sanguíneo, controla sono, controla a resposta muscular, controla as nossas atividades nervosas, a resposta à cerebração, né? Então, tireoide controla tudo isso. Mas para que tireoide controle e produza os seus hormônios, a tiroxina, que é o T3, o T4, que tem funções idênticas, só diferem na potência. T3, eu tenho uma quantidade maior circulando no sangue. T3 tem uma resposta mais lenta. T4 tem uma resposta mais rápida, mais enérgica, né? E tem baixa quantidade no sangue, né? Tem funções análogas, mas em secreções em quantidade no sangue diferente, tá bom? Eu preciso da presença do iodo para que esses hormônios sejam produzidos, por isso que é lei, o iodo está no sal de cozinha hoje. Eu consigo iodo através da alimentação, através de vegetais, através de frutos do mar, de peixe, de ostra, de camarão, né? Através de leite, né? E derivados, consigo iodo. Né? Mas, além do iodo, eu preciso dos hormônios que vêm do hipotálamo, o TRH, e eu preciso do TSH, que vem da hipófise. Aí eu tenho uma cascata, esse TSH cai no sangue e leva a tireoide a liberar T3 e T4. E aí a gente tem todas as funções. Vale ressaltar para vocês, que eu falei mais uma vez, que os hormônios da tireoide, uma vez produzidos, eles não caem todo no sangue. Eles ficam armazenados em formas de vesículas. Essas vesículas se rompem e essas vesículas vão liberando esses hormônios de forma gradual. É por isso que a pessoa pode ter problema na tireoide e só descobrir muito tempo depois, porque esses hormônios eles conseguem ficar armazenados em forma de vesícula e eles conseguem se ligar às proteínas do plasma, fazendo com que a gente só reconheça a sua falta muitos meses
depois. E aí falei para vocês de duas doenças, do hipotireoidismo, baixa quantidade de hormônio, e do hiper, alta quantidade. Sintomas do hipotireoidismo é estado de alerta extremo, pessoa não consegue dormir adequadamente, pessoa tem perda de peso, pessoa tem o aumento aqui do volume da glândula, pessoa tem exoftalmia. No hipertireoidismo, aumento da secreção dos hormônios, a pessoa vai ter o quê? Ganho de peso, porque vai ter dificuldade para quebrar carboidratos, para quebrar proteína, para quebrar gorduras, né? A pessoa vai ter mixedema, aquele excesso de gordura na face, tá? Aquela face gorda, das pálpebras aqui. A pessoa vai ter o quê? Sono em extremo, por quê? Porque vai alterar o metabolismo basal das suas células. A pessoa vai ter, parece que vai viver no mundo da lua. A pessoa se sente desmotivada, tá? Então, essas são características do hipotireoidismo. Como é que eu faço o diagnóstico adequado dessas condições? Exames de sangue. Eu vou dosar o T3, o T4, o TRH, o TSH, o TSI. Como é que eu trato? Se for a hipertireoidismo, às vezes eu preciso remover a glândula e fazer reposição hormonal. Ou, se ela não estiver tão aumentada, eu faço o controle e trato com substâncias que vão diminuir a secreção desse hormônio. Se for o hipotireoidismo, os hormônios não tendo sendo produzidos da forma adequadamente. E aí, eu vou fazer, a pessoa vai fazer suplementação, vai tomar os hormônios, né? Para poder esses hormônios desempenharem as suas funções, tá? Então, esse era o assunto da aula de hoje. Há alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certo? Tudo certo. Nenhuma pergunta, estão vivas, sobreviveram? Hoje o povo está aqui só online, só para dizer, poucas pessoas responderam o que eu estou perguntando. Professora, eu estou atenta à sua aula, professora. Eu sei. Algumas pessoas, sabe por que eu sei quando as pessoas estão? Porque elas perguntam. Eu digo que a aula ela se torna mais didática quando a pessoa vai perguntando. Quando só o professor fala... Oi, amor. Você sabe qual é os efeitos colaterais do remédio que são passados? Os efeitos colaterais dos hormônios da tireoide? Não sei, mas posso pesquisar, calma aí. Não sei não, vou pesquisar bem aqui rapidinho, não te preocupa não, calma. Efeitos dos colaterais, peraí, calma. Colaterais dos remédios para tireoide, vamos ver aqui. Insônia, irritabilidade, dor de cabeça, suor excessivo, diarreia, dor no peito, intolerância, nervosismo, vômito, cólica, perda de cabelo, tudo isso pode gerar, são efeitos colaterais dos remédios, dos remédios que se tomam para tratar os problemas da tireoide. E o principal remédio, eu estou vendo aqui o nome comercial, levotiroxina. É o principal remédio que se toma para poder tratar, tá? Então, palpitação, insônia, nervosismo, dor de cabeça, né? Pode ser efeitos colaterais do remédio chamado levotiroxina, que é o principal remédio para tratamento, né, da tireoide. Beleza? Oi, meu amor. Nesse caso, a gente não sabe se é pior ficar com o problema ou tratar, porque os efeitos da medicação são péssimos, né? São péssimos, Bianca. Mas lembra, Bianca, que os efeitos colaterais, eles não querem dizer que vão acontecer em todas as pessoas. Os efeitos colaterais, eles têm probabilidade. Existem pessoas que desenvolvem todos, existem pessoas que desenvolvem alguns, existem pessoas que não desenvolvem nenhum. Mas entre tomar e não tomar, Bianca, a indicação é tomar, tá? Porque o hormônio, ele faz muita falta. E aí acaba que tu vai viver no automático. Aí ninguém merece, né? Eu não tive reação, não, professora, com a medicação. Inclusive, foi um alívio quando eu comecei a tomar. Quando eu parei de sentir sensação de muito cansaço, muito desânimo. E os efeitos, Fernanda? O que tu sentiu de colateral? Nenhum? Na verdade, eu nunca tive, assim, um efeito colateral da medicação que me assustasse ao ponto de ter que procurar um médico para poder dizer dessas suspeitas. Eu reagi muito bem à medicação. Desde quando eu comecei a tomar os remédios, eu nunca tive problema. Eu tive queda de cabelo, mas foi recentemente, e já faz muitos anos que eu faço tratamento de tireoide. Eu acredito que a queda de cabelo que eu tive foi por eu ter pegado Covid.
Foi um efeito Entendi, sim. Entendeu? Sim, verdade. Mas, assim, eu além... Pode falar. É porque, assim, além da tireoide, do hipotireoidismo, né, que eu já faço o tratamento, eu também faço um tratamento da glândula suprarrenal. É isso que eu te perguntei. Eu me lembro que tu disse que tu tinha na suprarrenal. Minha irmã tem na tireoide. Hã? Tu tem todas as glândulas, hein? Tem. Eu descobri a tireoide primeiro. O hipotireoidismo eu descobri quando eu quis engravidar pela primeira vez, que eu tenho uma filha de 10 anos. Então, quando eu me preparei para engravidar dela, eu fui fazer todos os exames, né, para poder estar regulando os hormônios, olhando se estava tudo ok para engravidar. Foi onde eu descobri que eu tinha o hipotireoidismo. Aí, logo depois do parto, uma época depois, eu descobri que eu também estava com uma deficiência na glândula do ACTH, que é a doença de Addison. Também sou premiada na doença de Addison. Fernanda, responde a bichinha que ela tá gritando. Deixa de ser O malvada. pequenininho acordou aqui agora. Tenho 2, professora. Tenho um com 10 e um com 5. Pois vai falar com ele tá agoniado, tadinho. Tá procurando o pai. Mas, Fernanda, tu sabia que pode estar relacionado, eu não sei se te disseram isso, que o problema da tireoide pode ter desencadeado e assim vai, tá? Sim, o então médico é legal me disse, porque quando eu descobri o problema na suprarrenal do ACTH, eu demorei muito para descobrir, muito. Eu tive todos os sintomas da doença de Addison, todos que você imaginar, eu pesei, fui a 38 quilos, então ela tipo bateu de frente com o hipotireoidismo. Eu não engordo por isso, porque o efeito é emagrecer, a outra é engordar, então as duas ficam batendo de frente. Entendi. Que eu tinha a doença de Addison. Quase fui a óbito mesmo. Premiada essa 38 daí, quilos. viu? Premiada. Fala, Bianca, vim aqui ligar o microfone. Sim, quando começamos a aula, eu acho que eu até falei sobre, eu acho que na palavra que eu citei foi hipertireoidismo. E eu falei sintomas de hipotireoidismo, porque eu não sabia que havia diferença. Eu sempre soube só os sintomas de hipotireoidismo, que a pessoa fica mais gorda, fica mais sonolenta, fica mais pesada. E já o segundo sintoma é novidade para mim que aprendi hoje. Top! Agora tu já sabe que hipo, baixa secreção, e aí uma pessoa fica mais gorda, a pessoa fica mais com sono e por aí vai. E o hipo é o contrário. Mas entendeu por que é o contrário? Sim ou não? Entendi. Outra coisa, professora, essa doença ela é hereditária? Tem caráter hereditário, mas pode não ser de caráter hereditário, pode ser adquirida por meio da baixa secreção de hormônios ou alimentação inadequada, entendeu? Mas tem caráter hereditário sim, Bianca, tá? Sim, senhora. Tanto o hipo quanto o hiper. Mais alguma coisa, Selminha queria falar? Eu vi que ligou o microfone. Pode falar, Selma. Ou não, estão vivas? Era muita informação, né? A gente pensa que tireoide é besteira. Eu duvido se depois da aula de hoje vocês vão pensar que tireoide é besteira. E aí, a aula de hoje eu fiz uma aula curta, tá? Eu sei que vocês já estão acabuzados, o último semestre, o semestre está acabando, mas eu acho que a gente ainda tem aula na próxima semana, viu? Então, na próxima bate-semana, eu espero vocês aqui para a gente finalizar, falar de insulina, glicagon e doença de Addison, suprarrenal, tá? Então, próxima aula, próxima semana, próxima quarta, a gente se vê por aqui. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certo? Tudo certo, professora. Tudo certo? Então, até a próxima semana, viu? Obrigada, fiquem com Deus. Bom dia para vocês. Até a próxima. Tchau, bom dia, professora.